também com... Olá, bom dia, tudo bem? Então hoje a gente tá aqui para falar sobre um assunto bem interessante, que é sororidade. Então eu tô aguardando a Dani Castro. Oi, Jéssica, bom dia, tudo bem? Então, hoje tá um dia típico de inverno, né? Friozinho, gostoso, com chuva. Eu já tô aqui com meu chazinho pra esquentar aí, né? E aí, tudo bem, Jéssica, contigo? Vou avisar aqui a minha convidada, que a gente já entrou. Oi, Bri. Joyce Santos. Seja bem-vinda, tá bom? Espero que vocês gostem desse nosso papo. Deixa eu botar uma musiquinha aqui, que tava uma musiquinha, daí agora saiu. A Dani tá chegando. Bom dia, sejam bem-vindas. Vou chamar minha convidada aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, filtrinho Bom dia. Aqui. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Coloco o filtro aqui depois você. Tudo bem, né? Hoje tá um dia gostoso. Hoje tá um dia, aquele dia bom de ficar em casa dormindo. Fazer uma sopinha, tomar um vinhozinho. Aí tomar um banho pra, né? Eu acho que o banho traz assim um conforto muito gostoso na gente, né? Tira aquela preguiça. E aí eu fiquei pensando nesse nosso assunto, né, ao longo da minha vida, né, porque a sororidade foi um assunto que chegou muito novo, essa palavra para mim, né? Foi uma solicitação de uma seguidora muito querida e aí eu de cara assim eu lembrei de você, Dani, desse trabalho que você está desenvolvendo, né? Quando a gente se conheceu num momento muito legal, que foi nas histórias reais de mulheres reais, então tem tudo a ver também, né, com esse tema. E a gente teve uma conexão assim imediata, né, Dani? É verdade. Foi um evento lindo, né? Um evento de mulheres para mulheres. Então, que eu acho que caracteriza bem, inclusive, como você bem falou, o assunto que a gente vai conversar nessa live, que é justamente a questão da importância, primeiro, de entender o que é sororidade e, num segundo momento, praticar a sororidade, trazer isso de uma forma efetiva para a nossa vida, né? Com certeza. Então tá bom, Dani. Vou colocar aqui, já agradecer tua participação, né? Ter aceitado o convite. E pode se apresentar aí para quem me segue e não te conhece, né? Falar um pouco do teu trabalho, que é maravilhoso. Bom, eu sou Dani Castro, eu sou proprietária da Oficina do Viver, que é uma empresa de desenvolvimento pessoal e treinamento, que tem como especificidade o empoderamento feminino. Então, ajudar mulheres a desbloquearem as suas vidas e os seus negócios. Porque é um desenvolvimento pessoal muito na questão de autoconhecimento e autoconhecimento para empreendedoras. Porque nós bem sabemos, nós mulheres, os desafios que nós temos no dia a dia, como donas de casa, como mães, como profissionais, como esposas, como namoradas, como amantes, como filhas,
enfim, todos os papéis que nós acabamos exercendo, mas no fim das contas nós somos uma só. E principalmente se tratando dessa parte de empreendedorismo, que hoje, graças a Deus, cada vez mais aumenta o número de mulheres empreendedoras e empresárias. E é interessante porque quando eu falo empreendedoras, eu não me refiro só à pessoa que tem uma empresa. Muitas profissionais liberais são empreendedoras. Muitas funcionárias de empresas, de corporações, são também empreendedoras. Empreendedoras principalmente das suas próprias vidas. Então, como ter essa vida com mais equilíbrio, sem perder a alta performance, sendo você a mulher que é. Então, nós fomos assim, e eu falo isso com propriedade, porque vim aí de 20 anos no mercado corporativo, na gestão de pessoas e na gestão de resultados, e eu vi quantas mulheres sofriam para tentar equilibrar suas vidas, para dar conta e serem excelentes profissionais, e mesmo assim ficavam extremamente frustradas. E a cobrança que elas tinham para elas mesmas, e a cobrança que o mercado também exigia, era muito grande. A ponto de algumas... Nossa, a gente se exige muito, eu vejo assim, às vezes até mais do próprio mercado, né? A gente é Mulher Maravilha, quer resolver tudo, quer ser a melhor em tudo, né? A cobrança pessoal é muito rígida. Grande. E às vezes a gente adoece por isso, a gente acaba adoecendo. Então, adoecendo doenças disfuncionais, como desequilíbrios hormonais, desequilíbrios alimentares, acaba também reverberando muito na questão da autoestima também. Então, gente, então, como equilibrar tudo isso, dando conta de todos os papéis que nós exercemos no mundo? E de um olhar extremamente voltado para nós, mulheres, sermos quem realmente nós somos. Porque dentro de toda essa construção, quando a mulher começou a retornar para o mercado de trabalho, há décadas atrás, nós tivemos que nos masculinizar, no sentido de, nós temos, para conquistar o nosso espaço, nós temos que bater de frente com quem lidera dentro desses espaços, que no caso são os homens. Então, daí nisso nasceram todos os movimentos feministas, enfim, e no primeiro momento, como um combate, como uma luta para realmente conquistar o nosso espaço. E só que dentro de um processo muito, vamos ser iguais ou melhores do que eles. E nisso, adotamos o mesmo padrão de comportamento de quem estava no mercado de trabalho. E isso também não nos foi favorável, isso também nos adoeceu, porque afinal nós não temos os mesmos comportamentos, a começar pelo nosso corpo, já não é igual. Nós temos os nossos ciclos, nós temos vestir, né? Tudo, né? Então nós temos os nossos ciclos, nós temos as nossas taxas hormonais diferentes, enfim. Então não tem como comparar coisas diferentes de forma igual. Porém, ser diferente não significa que um seja mais ou um seja menos, muito pelo contrário. É enxergar essas diferenças e extrair delas a melhor potencialidade que elas têm. Então, como nós conseguimos extrair da gente a nossa melhor potencialidade, sendo quem nós somos, e com todas as nossas características e com todos os nossos papéis. Então, assim, falei um monte, mas para resumir é justamente isso, ajudar mulheres a serem quem elas são, a ultrapassar suas barreiras, ultrapassar seus bloqueios e darem conta do recado, tendo alta performance e principalmente sendo feliz. E eu vejo também respeitando o momento de cada uma, né? Porque, assim, cada uma tá no seu momento de evolução, né? Uhum. Então, a gente não pode se comparar a outra, a gente tem que se comparar ao nosso passado, a quem a gente foi ontem. Perfeito. Né? Porque cada um tem o seu momento, tem a sua vivência, tem as suas experiências. E eu acho que a sororidade ela veio para quebrar esse tabu, né? Essa comparação, essa rivalidade. Né? Exatamente. Inclusive tem um livro, eu sou a rata de biblioteca, amo ler.
mas né, chamada Tenda Vermelha. É um livro que fala sobre a história do Gênesis, só que sobre o olhar feminino. Uma das filhas, acho que era de Jacó, enfim, e ela conta a história de tudo que aconteceu, mas sobre o olhar das mulheres. Então, essa questão, e ali tu começa a entender um pouco o nascimento dessa rivalidade. E principalmente também o nascimento do patriarcado. E como nós viemos construindo o nosso perfil comportamental dentro dessa sociedade patriarcal. E quando a gente decide, opa, não, só um pouquinho, eu também quero meu lugar ao sol, como profissional, como, né, eu me autossustentando, com a minha independência financeira, a mulher teve que se fortalecer, mas se fortalecer meio que às avessas, né? E confrontando mais ainda as outras mulheres. Então, foi meio que assim, eu vou me unir ao meu inimigo, vou agir como ele e rechaço as outras mulheres. Numa atitude totalmente competitiva. E o próprio termo, né, dentro dos movimentos feministas, lá na década de 70, disse, opa, só um pouquinho, a coisa não pode ser assim, a gente não pode ter esse confronto. Afinal, todas querem a mesma coisa. Nós, muito sim, pelo contrário, não temos que nos enxergar como rivais, e sim como apoiadoras, uma ajudando a outra. Então, esse termo, assim, apesar de ter vindo para a mídia de uma forma muito massiva, principalmente depois que a Manu Gavassi, lá no BBB, no início do ano, falou em sororidade, foi um assunto super discutido lá dentro, veio para o grande público após essa participação dela. Só que é um termo que já vem sendo falado dentro dos meios políticos feministas desde a década de 70. Né? E até assim, é muito legal se trazer esse assunto para a grande população, porque era um assunto que estava muito no meio acadêmico, quem estudava sobre o assunto, quem trabalhava com mulheres. Então, essa possibilidade de ter popularizado o termo e chegado, né, eu posso dizer, a todos os cantos, né, porque essa é uma das potencialidades da TV aberta, é super democrática, não tem cor, não tem raça, não tem conta bancária, todo mundo tem acesso à informação. Então, isso facilitou para que muitos conhecessem esse termo e começassem, deixa eu entender mais como é que isso funciona. Né? E foi muito positivo isso. Né? E graças a isso estamos aqui hoje conversando sobre. Isso, e eu vejo também, Dani, assim, algumas adversidades, né? Por exemplo, a mulher que ela se torna chefe de família, né? Mãe solteira ou perdeu o esposo, que ela assume o papel de pai também. Uhum. Eu acho que é um ativo, assim, que acaba desestruturando muito, né, a mulher. E é interessante porque, assim, se nós formos olhar a população brasileira, nós temos, assim, principalmente nas classes mais baixas, é muito, muito grande o número de mães de família. Então, são mulheres que não tiveram os seus parceiros, que hoje lideram as suas casas, são o esteio econômico da família. E muitas vezes, não só dos seus filhos, às vezes dos filhos, dos netos, e que abrigam tudo isso. Então, e até um dos pontos da questão de sororidade, até eu trouxe aqui 5 dicas de como, na prática, no dia a dia, nós exercermos a nossa sororidade, porque uma coisa é tu ser amiga daquela que é igual a você, que tem o mesmo poder econômico, que tem o mesmo estilo. A outra coisa é você enxergar todas as mulheres de uma forma igualitária. E principalmente com aquele olhar protetivo mesmo, né? Seja por questões de uma violência doméstica, seja por questões de estar sendo assediada na rua ou sendo assediada dentro do mercado de trabalho, da empresa que você trabalha.
mesmo que não seja da tua turminha, ter esse olhar de dizer, não, eu poderia ser eu ali, ter esse olhar mais empático para com a outra, indiferente de qual a posição dela. Isso, ou pelo fato do gosto da pessoa, como ela se veste, as cores que ela usa, até a cor da pele, né? Exatamente. Isso, de uma forma geral. Uhum. Quer ver uma coisa totalmente anti-sororidade? Você vê uma mulher sendo assediada, às vezes até sendo atacada, né? De uma forma mais efetiva, seja numa festa, num bar, só porque ela tá com um degote maior, ela tá com uma roupa mais justa, tá mais sensual. Qual é a tendência? Ah, não, ela tá assim, ela tem mais aqui que ser assediada mesmo. Pedindo pra isso, né? Tá pedindo pra... Exatamente. Ela podia estar nua. Mulher podia estar nua, correndo pelada no meio da rua. Não dá o direito de ninguém a meter a mão, literalmente, né? Então... Até porque os homens, às vezes, saem na rua sem camisa e ninguém sai agarrando. Né? Exatamente. O machismo é uma coisa assim que está muito impregnada na gente, né? E conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo e até mesmo vai nos observando, né? Porque eu vejo em mim, assim, né, pensamentos, opa, peraí, não é assim, né? É exatamente isso. E essa questão do machismo, ela está muito dentro já do nosso inconsciente coletivo, de uma forma. Imagina quantas gerações nós carregamos de mulheres, puxando na nossa ancestralidade, mulheres que foram subjugadas, mulheres que não tiveram voz, mulheres que simplesmente não tinham direito de... Eram vistas como propriedade. Agora imagina nós sendo vistas como uma propriedade. Como o cara tem uma casa, tem um carro, tinha um cavalo, tinha um cachorro, ele tinha uma mulher. É louco isso. Só que, gente, se voltarmos aí uns 150 anos, talvez nem 150 anos atrás, isso acontecia. Nós não tínhamos poder de voto, nós não tínhamos voz para nada. É verdade, o pessoal está comentando aqui, deixa eu ver. A Carol falou que a mãe dela também sempre foi mãe. A Alessandra colocou que acha importante isso de ser empática com as mulheres, independente se faz parte do nosso meio, porque realmente nós não nos damos conta disso. Precisamos do movimento macro. Isso mesmo, Alessandra. Exatamente. Eu acho que assim, a gente está no momento da empatia ser uma coisa, né? Tá vindo mais à tona. Então a gente tem que aproveitar esse momento e também trazer essa empatia para a nossa bandeira. Exatamente, exatamente. A Rayane aqui colocou, sim, verdade. Eu digo que é um ciclo que nunca tem fim. Só nós, geração atual, temos o poder de mudar isso. Eu também acho, Rayane, eu acho assim, o fato de a gente estar hoje aqui conversando sobre esse assunto, né, que foi nos chamado para conversar, eu acho que isso já é, né, algo assim muito grandioso, né? E é interessante, já pegando aqui a primeira, das 5 dicas que eu trouxe, a primeira, justamente nesse momento agora, que nós estamos, de isolamento, de pandemia, as empresas cujas proprietárias são mulheres, e principalmente as pequenas empreendedoras, são as que mais estão sofrendo. Daí vem também, volta a questão patriarcal, volta a questão do machismo, tem toda uma construção que, apesar das empresas que são administradas, né, que tem como proprietárias mulheres, serem empresas, digamos assim, mais sustentáveis, e principalmente em termos financeiros, serem empresas que apresentam menor índice de inadimplência, as linhas de financiamento para as mulheres as taxas são mais caras.
Ou Olha seja, só. num momento desse, se um homem, que é dono de uma empresa, e uma mulher, dona de uma empresa do mesmo porte, forem a uma instituição financeira para pegarem recursos, a taxa para a mulher vai ser mais cara. Que coisa, né? É. Apesar de, historicamente, a inadimplência é menor. A inadimplência, ela é melhor pagadora, mas ela paga mais taxa enquanto empresária. É muito louco isso. Então, é um dos Como pontos que a questão do dificulta. seguro, né? Ah, o seguro para carro é mais barato para mulher, mas em compensação ele é taxada por uma barbeira. Nunca é o homem, né? Exatamente. Então, esse ponto é muito interessante. E um outro ponto também é que as próprias mulheres não, como eu posso dizer assim, por todos os papéis que acabou exercendo, ela não se preocupou em efetuar um planejamento estratégico mais alinhado. Por quê? Nós mulheres somos mais intuitivas, nós mulheres somos mais orgânicas nas nossas ações, então nós temos sim, dentro do nosso sistema, essas características que são extremamente positivas. Mas também nós temos algumas deficiências, quando se trata principalmente, falando em empresa e empreender, que é a questão de não olhar com tanto cuidado para o planejamento estratégico, e principalmente para o planejamento estratégico financeiro do teu negócio. E é uma das coisas, inclusive, que eu trabalho muito forte com as minhas clientes, porque assim, nós somos um vulcão de potencialidades. Porém, é um vulcão que precisa ser direcionado de forma estratégica para aquilo que quer exercer. E isso acaba influenciando também a saúde financeira da empreendedora, que nesse momento está sendo uma das mais afetadas. E aqui eu estou falando daquela pequena empreendedora mesmo, né? Da pequena, da média e da grande empreendedora, que está sendo afetada justamente por isso. Porque precisa desenvolver um pouco mais essa habilidade do planejamento estratégico, e principalmente do planejamento estratégico financeiro. Então... Ter mais razão do que emoção, né? É mais razão do que emoção. Então, como utilizarmos a nossa potencialidade, da nossa emoção, pegando um pouco desse estratégico, para daí, opa, cara, na hora que aprender a fazer isso, na hora que a maior parte das mulheres aprenderem a fazer isso, ninguém nos segura. Amigas que estão escutando aqui agora, entenderam a sacada, né? Ninguém nos segura. E porque o conteúdo... Dani, o que isso tem a ver com sororidade? Tem a ver com o quê? Você que está aí nos escutando, que é a primeira dica, consuma de pequenas produtoras locais. Então, aquela mulher que tu conhece, que faz pão, que faz unha, que faz cabelo, que vende lingerie, que vende roupa, seja a empresa que for, consuma dessa pequena produtora que está aí perto da tua casa. Que às vezes não tem nenhuma empresa. Às vezes ela faz doce para fora. Faz pizza, faz pão, faz bolo. Então, incentive o consumo dessas pequenas produtoras. Eu acho que é o primeiro exercício de sororidade que a gente deve fazer nesse momento agora. É realmente olhar para outra mulher que está empreendendo também e dizer, opa, eu vou ajudar ela. Porque amanhã pode ser eu. E ela precisa também. O empreendedorismo, ele chega pra gente, geralmente, numa forma de necessidade, né? Por que eu falo isso? Pela minha vivência, né? Eu sempre trabalhei em empresas e tal, e quando que eu resolvi, assim, dar o start, e eu sempre tive, como tu falou, apesar de ser funcionária, eu sempre tive um perfil empreendedor, né? Mas quando que eu dei o start? Quando eu estava em casa com meu filho recém-nascido. Porque aí eu tive tempo e estômago para dizer, não, peraí, eu vou dar espaço. E muitas mulheres acabam sendo empreendedoras nesse período também. Exatamente. Até a Rayane estava falando aqui, talvez até ofereça ajuda. Deixa eu ver aqui, talvez até ofereça ajuda, se você é boa como finanças,
como pode ajudar a outras que é mais braçal e intuitiva. Perfeito. Inclusive, Rayane, eu estava fazendo alguns atendimentos pro bono total para mulheres que não têm condições de pagar, né, um processo, uma mentoria. Eu, né, disponibilizei alguns horários justamente para isso. Para aquelas mulheres, olha, estou ferrada, mal paga, não tenho como pagar uma mentoria, mas preciso de um help. Então, eu disponibilizei horários, né? Quem tiver interesse e realmente não tem condições, me manda um direct, porque o propósito é justamente ajudar, né? Ajudar. Eu também comecei, é engraçado, né? Logo depois que a gente começa a ter esse conhecimento, eu comecei a trabalhar projetos em forma de permuta, né? Muitas pessoas gostariam de estar melhorando seus espaços e não tem dinheiro nesse momento. Mas o que você tem para ter essa troca? Porque é importante também ter a troca, né? E aí eu estou conseguindo desenvolver um trabalho muito legal em cima disso. Não, porque é muito importante, gente. É muito importante esse autofortalecimento. E muitas vezes a mulher, quando vai empreender, e tu falou, Dani, uma coisa muito importante, por necessidade. Falou o teu caso da questão da maternidade, e é uma escolha nossa, termos filhos ou não, e aqui, assim, eu vejo muita mulher que não quer ter filho sendo julgada também, então, olhar a outra que não quer ter filho e não julgar é um direito de cada uma, ou vice-versa, aquela que quer ter filho também, enfim, então, não é porque a mulher quer ter filho que ela quer deixar de ser economicamente ativa. E muito pelo contrário. Então, e as alternativas, uma das alternativas foi justamente começar a empreender. E começar a conciliar os seus horários. Até que, né, uma das coisas que eu defendo muito é que as próprias corporações mudem as suas políticas e se façam políticas de trabalho adequadas realmente à diversidade que nós temos. Mas isso é uma luta longa. Na prática, o que a gente vai fazer? Falando agora, por exemplo, tem empresas que às vezes não contratam mulher, porque a mulher, Deus o livre se ficar grávida, agora vai ficar tanto tempo sem trabalhar, não vai produzir. Eu passei isso na pele, tá? De gestação foi um período que eu produzi pra caramba. Eu produzi muito, entendeu? Então, assim, não tem, isso é um tabu mesmo, é um tabu, porque a gente não tá doente, a gente tá gestando uma vida, a gente não, claro, exceto assim, né, aquelas gestações que tem risco, ok, né, mas fora isso... É interessante porque, assim, quando eu tive bebê, eu trabalhei até quase 3 dias antes de ter. Eu hoje eu não acho legal, tá? Eu acho assim que eu não foquei, eu não me dediquei, não curti esse momento, porque eu fiquei tão na pira de trabalhar e ter uma reserva, e sabe? Que no dia eu queria que eu nascesse na segunda e o hospital, porque deu 41 semanas e eu era pequenininha, ele já estava grande e tal. Não, a gente vai te internar hoje, a gente vai indo assim. Não, eu tenho que bater a meta, eu tenho cliente para atender, sabe? Então eu estava totalmente focada no trabalho ainda. Eu queria ganhar ele total. no meu sprint. Bem mulher Atena, né? Bem mulher Atena. É aquela que tá tudo planejado. Não, é tal hora tem que nascer. Porque eu tenho um compromisso antes e depois. Eu tenho que limpar a casa no final de semana. Eu tava explicando pra enfermeira isso. E ela até me deu alta. Eu botei uma pressão nela, que ela até me deu alta. Ela falou, não, então tá. Só que aí, nesse meio tempo, o Ulisses já tinha vindo buscar a bolsa. Porque eu sempre andava com a bolsa. Mas na sexta-feira que eu tava tudo programado, eu não levei a bolsa de propósito, mas não adiantou. É bem mulher Atena mesmo. Até eu fiz o aulão, fiz um workshop sobre as tipologias dos arquétipos das deusas gregas, porque um estudo feito com base em toda a questão da psicologia e dos perfis dos arquétipos, né? E porque é interessante, porque cada uma delas representa uma das nossas facetas, como se cada uma delas fosse um pedacinho de nós.
Então, e esse é bem o perfil da mulher Atena. Eu sei porque eu me identifico, que também é um dos meus perfis dominantes. Né? A mulher Atena é aquela que planeja, aquela que é estratégica, inclusive na hora da maternidade. Então, né? Mas enfim. E tem mulheres que não, tem mulheres que são mais maternais, mais orgânicas, e tem um pouco dessa falta do estratégico. E tá tudo certo. E justamente estamos aí para nos ajudar a superar isso e aprender umas com as outras. Eu acho que que daí isso já vou engatar na segunda dica do exercício da sororidade, que é esse fato de ajudar a outra. Se não seja com o teu trabalho ou com aquilo que tu conhece, indica um filme, indica um livro, sabe? Leve conhecimento para aquela pessoa que ainda não tem. Então, se você tem um conhecimento, se você tem algum expertise, alguma coisa que tu possa, de alguma forma, estar ajudando outra mulher com isso, seja conversando com ela, seja indicando um livro, um filme, seja, às vezes, até fazendo um trabalho voluntário, ajude. Eu acho que a segunda dica para exercer a sororidade é olhar para outra mulher, ao invés de pensar, nossa, ela não tem aquilo, é pensar, nossa, como eu posso ajudar ela a ter aquilo? Sim. E aqui coisas simples, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, assim, nunca me neguei de emprestar uma roupa para uma amiga. A gente se reunia, todo mundo, cada uma levava sua roupa, escolhia. Era uma coisa assim, mútua, não era, isso aqui é meu, não, isso aqui ninguém, sabe? Então, assim, eu acho que começa de berço mesmo, né? Essa prática. Exatamente, exatamente. Então, isso já fica a segunda dica de como exercer a sororidade, é realmente olhar para outra mulher e dizer, nossa, ela não sabe fazer tal coisa. O exemplo que nós estávamos dando aqui. Ela não sabe fazer um planejamento para o negócio dela. Ela está falhando alguma coisa. Ok, ao invés de eu olhar e dizer, nossa, bem feito, ou dizer, coitada, ela vai quebrar a cara. Eu tô vendo, ela vai quebrar a cara. Não, né? Ajuda. Opa, peraí, vem cá. Exatamente. 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 Então, é dizer, fulana, eu não tenho como te ajudar agora. Mas olha só, tá vendo esse site? Tá vendo esse perfil? Tá vendo essa pessoa que tem um canal no YouTube? Ou tu tá vendo esse livro? Entendeu? Ajuda de alguma forma. Que não diretamente, mas né, com alguma indicação indireta, é sempre muito, muito, muito bem-vinda. E nisso, né, já vamos para a terceira dica aqui, que essa é muito importante nesse momento de pandemia, que nós estamos todos dentro de casa. Na sua grande maioria, passamos muito mais tempo agora dentro de casa do que na rua. Então, a questão é, como estão os afazeres domésticos? Principalmente, né? E aqui não cabe só a questão de sororidade entre mulheres, e sim os homens também são convocados para essa terceira dica, para serem mais empáticos também com entre aspas, dona da casa. Porque a louça não se lava sozinha. A roupa não se lava sozinha. O pó da casa e tudo que tem que arrumar não se faz sozinho. Então, principalmente, daí pegando mães que têm filhas e as filhas não estão nem aí, filhas, tenham sororidade com as suas mães e ajudem elas dentro das tarefas, né, de dentro de casa. Filhos também, né, e aqui não só as filhas, maridos, companheiros, a gente não leva a gente não é tartaruga, a gente não carrega a casa sozinha nas costas. Então, um outro exercício que vai além da sororidade. Não aparece, né? Não aparece em termos, mas dá uma demanda total. Exatamente. Então, a terceira dica é: olhe para isso que você tem que fazer, né? E realmente ajude essa pessoa dentro desses afazeres domésticos. Porque se você, homem, trabalha,
e a tua mulher também trabalha. Por que que só fica a cargo dela cuidar das crianças, ou cuidar mais das crianças? Nós, mulheres, temos um pouquinho de culpa nessa história, porque está dentro da Sim, nossa, tá dentro da nossa, digamos assim, nós aprendemos, nós fomos criadas dessa forma, que é a mulher que tem que fazer tudo. Então, se nós fomos criadas dessa forma, e a gente está vendo que isso não é legal, nos cabe também mudar a forma que nós vamos criar os nossos filhos. Né? Trazendo para o contexto das vidas deles conceitos como sororidade, como questão de empatia, como questão de equilíbrio entre os gêneros, de aceitar diversidades, enfim, cabe a nós realmente trazermos isso para os nossos filhos e para as nossas filhas, né? E já exercer de forma prática isso dentro de casa. Tem uma naturalidade, né? Lavar uma louça, limpar uma casa, que seja uma coisa natural, não que assim, por exemplo, o homem tá fazendo, mas então, pô, eu tô no plus, né? Eu lavo a louça em casa. Não. Se morasse sozinha, ia ter que lavar igual, né? Ia ter que fazer tudo igual, exatamente. Não tá fazendo mais nada que a tua obrigação. É lavar a coisa que tu usou e consumiu. Porque todo mundo consome, suja prato, suja copo, talher, suja a casa, suja a roupa. E se cada um fizesse sua parte, né? Você falando ali do conceito casa, a casa estaria muito mais em ordem, seria muito mais fácil de limpar, porque você mantém ela organizada. Exatamente. Então, vamos praticar uma sororidade coletiva. Fica sobrecarregada. Exatamente, exatamente. E é um dos pontos muito, muito que eu trabalho também, né, com as minhas clientes, essa questão de elas mesmas se desapegarem desse papel que lhe foi imposto, né? E foi imposto a todas nós. E não precisa ser assim, né? A gente pode começar a construir uma relação diferente também nas tarefas domésticas. E tá tudo certo. Sim. E aqui em casa quem cozinha é o marido, mas quem lava a louça sou eu sempre. É isso aí, tem que fazer um combinado, né? Combinado não sai caro. Exatamente. Aqui em casa é sempre assim, um lava e o outro, quem cozinha, né? Não lava a louça. Indiferente, né? Apesar que eu confesso que ultimamente eu não tenho nem cozinhado nem lavado muita louça. Mas tá tudo certo. Provavelmente você deve estar fazendo outra coisa. Eu faço outra entendeu? coisa, exatamente. Tem uma coisa que eu detesto, não gosto, nunca gostei, foi de lavar louça. Tem duas coisas aqui que é lavar louça e tirar pó. Eu faço tudo o resto, mas essas duas coisas não estão no meu sistema. Eu com a louça, assim, ó, eu ficava intrigada. Eu não tenho essa coisa de gostar ou não gostar da louça, sabe? Mas eu ficava intrigada porque era eu que mais lavava a louça. Aí, um dia, eu peguei e falei assim, cara, não adianta eu ficava brigando, eu ficava mal-humorada, porque toda hora eu via aquela louça. Eu falei assim, olha, eu vou assumir de vez a louça, porque eu sei que o Ulisses tem pavor, e vou começar a criar no meu pensamento que eu gosto de lavar louça. Eu sempre sou a moça da louça lá em casa. Mas aí ele acaba fazendo outras coisas, entendeu? Sim, e daí tá tudo certo. Porque era uma dor que eu tinha, eu falei, não, vou transformar essa dor em amor e vou deixar passar, porque senão era uma tortura todo dia, sabe? Então agora a gente já sabe que a louça é por minha conta e deu. Salvo alguns dias que ele resolve de lavar a louça, que ótimo, entendeu? Mas assim, porque fica, né? Principalmente nesse momento que tá todo mundo em casa, né? Então tem que assumir, né, os seus papéis, é muito importante. Isso é fundamental. E indo já para a nossa quarta dica aqui, sobre a questão de sororidade, não fechar os olhos no momento que você vê uma mulher sendo assediada. Então, sabe aquela história, como é que é, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Pois é, isso é coisa do passado.
Então, se você vê realmente alguma mulher sofrendo algum tipo de violência doméstica, algum tipo de assédio dentro do meio de trabalho ou na rua, seja onde for, berra. Né? Se você não quiser, talvez, interpelar e se meter na situação, chama a polícia. 180. 180, né? 180. 180. 190. 190. 180 Agora o quê? tem umas propagandas, né, que faz assim com vermelho, né? Exatamente. Eu achei bem legal esse videozinho, porque assim, às vezes a gente fica ali, ai, mas será que ela tá gostando? Será que ela tá sofrendo? Será que eu me meto? Não é será, às vezes a pessoa ela não tem nem força para pedir ajuda, né? Às vezes ela realmente precisa de alguém que faça isso por ela. Porque aquele de fazer o sinalzinho aqui e mostrar, a pessoa, ela tem que ter coragem para fazer isso. E às vezes a mulher, ela tá numa situação que ela não consegue nem pedir ajuda. Ela está num desequilíbrio, né, psicológico, ela está numa armadilha tão grande que muitas vezes, muitas mulheres se acham ainda culpadas por aquela situação. Né? Apanha, então sofre uma pressão psicológica tão grande, porque os maus tratos, eles não estão só na questão de apanhar. Né? Então, a pressão psicológica, né, e a violência psicológica, a violência verbal e psicológica, ela é tão nociva quanto a violência física. Às vezes eu acho, Dani, até pior, sabe? Porque ela é silenciosa. Dependendo da palavra que a gente escuta, causa um mal maior do que um tapa na cara, por exemplo, sabe? Não dizendo que um é menor que o outro, mas eu falo do mal que isso causa. Sim. A Sandra está dizendo aqui, nunca nem sabemos quem está em perigo. Então, assim, exatamente, Sandra, identificou, denuncia, sabe? Ajuda essa mulher, ajuda essa mulher, porque é muito terrível isso. E principalmente também no meio corporativo. Já quantas mulheres eu já vi, né? Que inclusive mulheres que eu atendi relatando que ou já sofreram assédio, ou tiveram colegas que sofreram assédio e ninguém fez nada. E muitas vezes a colega tá vendo e não faz nada. Então, exercer a sororidade de forma prática é fazer alguma coisa. É conversar com essa mulher, chamar a polícia, se for o caso, dependendo se é um caso de violência física mesmo, se é um caso de assédio explícito, como acontece às vezes na rua. Tu vê uma mulher sendo assediada na rua, né? E até eu fiz a live que eu fiz, que a gente tem toda terça-feira, que é o Papo de Mulher. Essa semana a gente falou sobre a evolução da mídia e da publicidade. E como nós éramos, ainda somos objetificadas na publicidade, na mídia, mas eu trouxe algumas comparações com alguns anos atrás. E propagandas aí da década de 70, década de 60, década de 80, e, por incrível que pareça, uma propaganda muito recente de uma famosa marca de cerveja, que foi, acho que faz uns 3 anos atrás, se não me falha a memória, eles tinham uma propaganda que dizia, esqueçam não em casa. Embaixo, esqueçam não em casa, tragam nunca. Mas, cara, deu uma repercussão muito feia, porque assim, enquanto todas as mulheres estavam dizendo meu corpo, minhas regras, não é não, tipo, enche a cara e deixa o nome em casa. Que absurdo, né? É uma coisa assim. Eu lembro que quando eu era adolescente, assim, às vezes eu preferia caminhar uma quadra a mais e não passar naquela obra. Porque os caras estavam berrando. E assim, eles acham que a gente gosta, que a gente se sente bem, que a autoestima não é. Isso é muito ruim, é muito nojento, sabe?
Então, assim, pô, tá na hora, meu Deus, né? A gente tá no ano de 2020, cara. É É, importante, assim, isso que a acontece gente ainda. não parar, né? E contradizer isso, dizer, olha, a gente não gosta, né? Até mesmo em casa, uma Uhum. brincadeirinha, uma coisa, não gostei. E É exercer a importante falar. sim, e exercer a sororidade é você ver a mulher que está passando por isso, seja onde for, e te colocar em defesa dela. Então, muitas vezes, nesse Porque exemplo que ela tu pode deu, achar que é normal, é, né? Ela pode achar, não, mas tá tudo bem, é normal, ele sempre faz isso. Não, não tá tudo bem. não é normal. Então, isso é disfuncional, não pode ser mais visto como normal. Então, esse exemplo que tu deu, de passar, por exemplo, na frente da obra e não querer passar porque vão mexer, enfim, e tu vai ser verbalmente assediada, muitas vezes tu pode ver uma mulher passando, ela vai passar sozinha. Disse, opa, eu vou passar com ela. Isso é exercer a sororidade. Tu tá vendo uma mulher Olha sendo que legal. assediada numa festa que ela não tá gostando, e isso é, claro, agora nesse momento de pandemia, os bares fechados, festas fechadas, enfim, mas numa situação dessas, tu vê a mulher ali sendo assediada, o que era super chato, é exercer a sororidade, tu não conhece a pessoa, não tem problema. Chega do lado da pessoa e começa a conversar. Tipo, pra desfazer essa situação ali do assédio que ela está sofrendo. Tu vê uma mulher caminhando na rua que está sendo assediada, se tiver duas juntas, já vai ser diferente. Então, tu chegar próxima daquela pessoa, né, para ajudar ela naquele momento. Tu não precisa ver a melhor amiga dessa pessoa, tu não precisa brincar e trançar cabelo de uma da outra, não precisa trocar telefone, nada. Você não tá É como ajudar o idoso a atravessar a rua, né? É exatamente. como parar o carro para passar um animal, só que de uma forma que você está exercendo a sororidade que é com outra mulher. A Sandra botou aqui, ó, os ogros me odeiam. Sandra, eles me odeiam também, porque eu nunca deixo passar uma situação assim. Teve uma vez, até foi legal a Sandra ter falado isso, teve uma vez que tava num supermercado e tava uma menina devia ter uns 14, 15, acho que não tinha 15 anos ainda. Ela tava, sabe, naquela fase colocando o corpo já, tal, mas tu via que ainda era muito menina. E tinha um rapaz que era esses repositores, né, que eram um gurizote bem mais velho, assim, do que a menina, e esses repositores de alimentos, enfim, e ele parecia que ia entrar para dentro da blusa da coitada da guria. A guria foi pegar um negócio na prateleira, ela ficou constrangida, sabe, da forma como ela foi assediada, assim, sabe? E ele foi falar com ela e eu me meti no meio. Sim. Sabe? Me meti no meio porque, assim, nossa, a guria ficou com... Sabe quando a pessoa fica sem reação? Super menina, assim, ela ficou sem reação, ela não sabia o que fazia. E o cara tava chegando nela, assim. E daí eu tive que me meter no meio e fui no gerente do tal do mercado e falei, olha, aquele funcionário, assim, 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 que é um funcionário terceirizado. Normalmente esses repositores, assim, são das empresas, né? Não era funcionário do mercado. Aconteceu isso, 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 isso. Né? E não satisfeita, ainda mandei um e-mail para a empresa. Porque, sabe, pelo amor de Deus, podia ser tua filha. Podia, sabe, ter. É um absurdo isso. Um absurdo. E ele Então, podia isso ter é uma exercer filha que podia sororidade. passar por isso também, né? Uhum, uhum. Então, as pessoas têm que tomar para si, né? Ai, e a minha filha, né? Vai passar por isso? Vai fazer isso? Vai deixar Uhum. outra pessoa fazer isso que está fazendo com ela? Agora, para nós mulheres, é indiferente se é filha, se tem filho, se não tem filho, ajudar uma mulher que tu vê numa situação dessas, que é a nossa quarta dica aqui, é exercer a sororidade. Então, exerça ela, realmente. Não fica assim, ai, será? Ai, não vou fazer, não vou me comprometer. Tu está te comprometendo, sim, a
ser uma inútil, desculpa, mas sabe, e não ajudar uma outra como você. Né? Então, você sim está se comprometendo a aceitar receber esse tipo de situação quando for contigo. No momento que tu não te compromete com a outra, tu te compromete em aceitar para ti esse tipo de situação. Então, nossa, eu fico possessa com isso. Só de falar já me dá uma raiva. E assim, né, Dani? A gente já tem um caminho, né? A gente já foi adolescente, né? Então, assim, essas menininhas novinhas, eu lembro porque quando eu era menininha, né? Eu tomava muito a minha culpa. Não, mas peraí. Tinha épocas que eu andava só de moletom comprido do meu irmão para poder esconder o corpo, né? Então, assim, claro que isso já foi antigamente, mas hoje em dia acontece também, né? Então, assim, é muito importante a gente, às vezes, olhar para a questão da idade, né? Olha, essa aqui, ela não sabe o que ela tá passando, né? E aí eu tenho certeza que essa menina aí que você relatou, ela aprendeu contigo nesse dia. E muitas mulheres não se comprometem. Então, gente, por favor, se comprometam, porque o não se comprometer com a outra é falhar em se comprometer consigo mesma. Até tu falando isso de adolescente, eu sempre fui da pá virada, né? Então, eu me lembro uma vez também, eu estava no mercado, tudo acontece em mercado, né? E eu devia ter o quê? Uns 13 anos, e tinha na época eu chamei de velho, né? Mas o homem devia ter o quê? Uns 30 e poucos. E ele simplesmente meteu a mão, assim. Meteu a mão na bunda da minha amiga. Estava na fila, estava na frente, ela estava atrás, assim. Na época tinha uns shortinhos, ele tinha uma cava, assim, do lado. E meteu, sim. E eu meti a mão nele. Tá louca? Ele meteu a mão nele, eu pá, meti a mão nele. Né? Bem doida. Mas, enfim, não precisa ter esse tipo de reação, mas tenha alguma reação, né? A não permitir isso. É importante dar o para, né? Que nem o negócio ali da campanha que eles estão fazendo agora, né? A Sandra colocou ali que não é só chamar a polícia, né? Que ela acabou trazendo uma mulher com 2 filhos e dando toda esse acompanhamento, porque às vezes não é só chamar a polícia, né? Porque a polícia ela vai resolver o momento ali. Naquele momento, mas exatamente. Porque esse é o problema, né? O problema é que as pessoas, as mulheres, principalmente, não denunciam, não é porque por causa do momento, é o depois que elas pensam, tá, mas como é que ele vai voltar para casa? Né? Depois eu vou apanhar muito mais do que estou apanhando agora. Vou apanhar agora. E isso que a Sandra falou já me deu o gancho para dar a 5ª dica, que é exatamente isso. Se comprometer em apoiar mulheres que estão passando por situações como essas. Dentro, claro, das nossas possibilidades, dentro das possibilidades de cada uma. Você tem possibilidade de acolher uma pessoa, acolha. Se comprometa e acolha. Você não tem possibilidade de acolher, mas você tem possibilidade de dar um ombro amigo, de conversar, de dar o teu apoio moral, dê aquilo que você tem para dar. Mas dê alguma coisa em prol da outra. Ou até procurar alguém que possa, né? Uma instituição, alguém que possa ajudar. Se você não pode, você pode conhecer alguém que pode. E nessa situação agora de pandemia, que nós estamos limitados desse convívio mais presencial, físico, né? E estamos aqui através, principalmente, das redes sociais ou dos próprios aplicativos de videochamada. Então, se você conhece mulheres que têm esse tipo de situação, se aproxime delas. Se tu tem mulheres dentro do teu círculo, né? De amizades, de família, se aproxime delas. Faça mais contato com essas pessoas, né? Usa lá outra dica, que foi a 2ª dica que eu dei, de ajudar, seja com uma palavra, seja com um livro, seja com uma indicação, a essas mulheres também. Isso é exercer a sororidade.
Então... Porque se você não ajudar, você está sendo conivente com o marginal, o bandido, o agressor. Exatamente. Né? Tu não está sendo isento. É isso que a gente tem que entender e se colocar, né? Ou eu ajudo, ou eu estou a favor, né? O não ajudar se torna cúmplice, exatamente. Porque daí tu fala, não, eu não vou me comprometer, eu tô neutra. Não, tu não tá neutra. Não, não tá. Tu tá reforçando, né, ao opressor, tu tá reforçando a quem tá, né, fazendo a sacanagem. Então tu é corresponsável por aquilo, no momento que você não se compromete. Nesse caso, tu não tá em cima do muro, né? Ou tu tá ajudando, ou tu tá agredindo também a vítima. Exatamente. É isso que as pessoas têm que entender, né? Uhum. Eu me lembro quando eu era menor, criança, e tinha uma situação perto de casa que era um casal assim que brigava muito, muito, muito. E nesse caso, quem batia era ela. Porque sim, acontece. Não, e o cara era bem complicado, porque ele era alcoolista, enfim, chegava em casa, sabe? E por um tempo ele agrediu ela até que ela começou, né? E eu me lembro que a maior parte dos vizinhos fechavam as suas casas e não, tipo, sabe? Não tô nem aí, não quero ver, né? Botar a venda nos olhos, como você falou. Exatamente, começava a berrar, tu via o berredo na casa deles, tu via os outros vizinhos fechando janela, sabe? Se tinha alguém na rua, alguém entrava. Não quer nem ser testemunha, né? Porque se der uma merda, vai ter que ir pra delegacia também, porque tá testemunhando, uma coisa assim. E a minha mãe não, e a minha mãe foi lá e uma certa vez dessa, minha mãe foi lá e se botou na frente e disse, não, chega, acabou, hoje é a última vez que tu vai bater nela. Né? Acho que eu tenho que herdar, né? Daí não vai fazer mais isso, tal e tal. É óbvio que ele passou a odiar minha mãe, né? Então, às vezes, que era vizinho de lado, assim, na época. E daí eu me lembro que, às vezes, ele chegava alcoolista em casa, né? Chegava mamado e ia pro muro berrar. Xingar minha mãe, tal e tal, por minha mãe não ter deixado. A mãe virou o alvo dele agora. E daí, numa dessas, daí minha mãe conversava muito, né, com a esposa dele, enfim, ela se fortaleceu e ela vinha, essa mulher vinha de um tratamento de câncer, tinha se curado, né, estava no final de um processo de tratamento de um câncer, extremamente debilitada, tinha perdido os cabelos e ainda sofrendo violência doméstica. Imagina o quadro, né? E daí ela passou por tudo isso, enfim, se curou. Resumo da história, hoje que ela está viva, até hoje ele já morreu. Mas nesse processo... Eu acho que assim, a gente ajudando as outras mulheres, além da gente fortificar elas, a gente também se beneficia com isso, porque a gente cada vez fica mais forte. Né? Exatamente. Então, é uma coisa assim que só cresce, né? Não é eu vou tirar minha força e vou dar para a pessoa e eu vou ficar mais fraca. Não, todo mundo fica mais forte. Isso que é bacana. Isso não é uma coisa que se divide. Não é uma divisão. Não. Tu acaba multiplicando, potencializando. Tem um dos livros que eu acho assim, para quem, né, gosta do assunto de círculos femininos, e principalmente essa questão da retomada de sagrado feminino, de nós nos olharmos com todas as características e potencialidades que nós temos. Tem um livro da Jean Shinoda Bolen, que é o Milionésimo Círculo, que justamente ele fala sobre isso que tu acabou de mencionar, que é uma coisa que quanto mais nós nos ajudarmos e falarmos sobre isso, mais isso vai estar presente no inconsciente coletivo. Então, quanto mais pessoas reverberam sobre aquele assunto, mais aquele assunto se fortalece. Então, se a gente está reverberando... Tá 20 segundos só. Já está acabando, gente. Vamos tirar foto, vamos tirar foto. A gente vai marcar uma nova live, tá? E a gente vai continuar fazendo isso verberar, com certeza.
Nossa, Muito passou muito obrigada. rápido. Obrigada. Muito rápido. Beijo. Obrigada a todos.